Pode continuar, não tem problema. Aí a gente só pede, na medida do possível, para o pessoal que entrou e desligar o microfone, né? Já desliguei todo mundo agora, para a gente começar. Então, boa noite a todos. Vamos dando início à nossa reunião da Escola de Aprendizes do Evangelho, asserenando os nossos corações, entrando em sintonia com os benfeitores amigos, com esses espíritos queridos que, mesmo assim à distância, com certeza, se encontram conosco, a nossa casa, o Centro Espírita União e Fraternidade, nos unindo a toda a equipe espiritual daquela casa, deste curso, que possamos permanecer assim, nessa sintonia do bem, rogando esses espíritos amigos que estejam conosco, nos inspirando, fortalecendo a nossa mente para que tenhamos a lucidez necessária para a compreensão do assunto de hoje, mas principalmente a coragem de vivenciarmos essa mensagem tão maravilhosa que é o ensinamento do Evangelho de Jesus. Vamos rogando a Jesus que envolva os nossos companheiros que não puderam estar aqui conosco hoje, aqueles que estão chegando, que derrame as suas bênçãos sobre o professor Tarquínio, que com tanta gentileza aceitou o convite, de compartilhar com cada um de nós o seu estudo. E assim, nós vamos agradecendo, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E complementando a nossa ligação com toda essa equipe maravilhosa, nós vamos entoando o hino dos aprendizes do Evangelho. Bem, a leitura de hoje, né, do nosso livro, é a lição número 9, nas conversações, e eu esqueci de escalar, né, agora que eu lembrei. Jesus Cristo, então vamos lá.
Então vamos, agenda cristã nas conversações. Então eu vou ler. Não se irrite com o interlocutor se não lhe corresponde a expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago, e se não o for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Evite assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas, ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Ajude conversando. Uma boa palavra auxilia sempre. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. O André Luiz, nesse texto, ele consegue ser sério e bem-humorado, né? E em situações que ele tão interessante que ele fala, olha, se o outro pode ser surdo, pode não estar no bom dia, quer dizer, a gente quer tanto atenção, quer tanto que todo mundo nos entenda, nos compreenda, e nós não percebemos que muitas vezes nós também fazemos essas atitudes que os outros estão fazendo e que a gente não quer, o que está escrito aí. Então, esse é um exercício tanto de autoconhecimento nessa lição, e que se nós conseguirmos já fazer uma coisinha daqui, já vai ser uma grande coisa. E cada item desse daí merece diariamente ser refletido, né? Tanto que o último já foi o nosso primeiro tema, né, de reflexão, e, na verdade, todas essas questões, elas entram no tema de hoje, né? Bem-aventurados os mansos e os misericordiosos, porque quando você é manso, quando você é misericordioso, você trata essa pessoa com outro olhar, não exigindo dela mais do que ela pode dar, ou aquilo que o nosso orgulho quer, não é? Bem, então, e falando do tema, hoje, durante a semana, nós refletimos um pouquinho, não é, sobre o tema o seu mau humor não modifica a vida. E nós temos duas voluntárias, né, para a leitura de hoje, a Cecília e a Eneida. Então, vamos começar com a Cecília. Pode abrir o microfone, Cecília. Pronto? Dá para ouvir? Posso iniciar? Tá. Pode então, sim. Tá. A interpretação. Não viva de semblante fechado como o sol entre as nuvens. O mau humor gera energias negativas em mim e no ambiente em que me encontro, principalmente ao lado daqueles que nos acompanham no lar, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. A raiva, o pessimismo, os desejos não atendidos exaurem as nossas forças. E de quem se deixa envolver por esses sentimentos desarmoniosos. Os reveses são naturais. Não há ninguém que só encontre facilidades. Não sejamos propagadores do mau humor, agindo como aqueles que atravessam o dia
queixando-se de tudo e de todos, de manhã até à noite. Equilíbrio e vigilância são fundamentais. Por isso é necessário conservar em tudo o bom humor, o sorriso e a alegria. Começar o dia olhando-se para o espelho, para dar a sua melhor imagem refletida no espelho a quem estiver ao nosso lado o dia todo. É um esforço grande, mas estamos caminhando. Foi esse meu entendimento. Muito bom. Vamos ver. Eneida, pode ser você agora, então? Boa noite. Eu anotei o seguinte. Em primeiro lugar, precisamos atentar que o estado de mau humor auxilia a nossa conexão com vibrações inferiores, porque normalmente provoca sentimentos de impaciência, intolerância, às vezes agressividade, raiva, fúria, e todos esses sentimentos só nos afastam das pessoas que convivemos e amamos. Se eu eventualmente me sinto mal-humorada, procuro fazer um esforço para não afetar as pessoas ao meu redor, porque elas não têm culpa do meu estado. E descarregar sobre elas este mau sentimento seria um desrespeito. Normalmente, quando me sinto impaciente, negativa, etc., eu procuro me conectar com Deus, buscando auxílio do plano superior, através de oração, e pedindo para eles que me ajudem a me reequilibrar e, por consequência, elevar o meu padrão vibratório. O mau humor pode causar problemas nas relações, doenças, injustiças, incompreensões, equívocos, discórdia e fatalmente nos afastar das outras pessoas. É um estado que também é interpretado como ranzinza e pode provocar em nós um comportamento muito ruim, que é o hábito de reclamar. Sabemos que não amanhecemos todos os dias bem e que temos problemas, natural do ser humano, né? Então, para cortar a sintonia que provoca mau humor em mim, primeiro peço auxílio para me reequilibrar. E assim, a possibilidade de enxergar de forma raciocinada o que pode ter causado este sentimento, esse estado de espírito, depois analisar o que causou este sentimento, buscando resolver internamente ou com a pessoa que pode ter causado esse sentimento em mim, pode ter provocado. Porque uma coisa é você não acordar bem e você demonstrar para... Sem querer, às vezes, você demonstra para o outro que você não está com mau humor, que está impaciente. De vez em quando isso pode acontecer, é inerente ao ser humano. Mas existem pessoas que estão constantemente assim. Ah, não, fulano de tal é mal-humorado. Ah, fulano de tal de manhã é sempre mal-humorado. Então, eu acho que assim, a pessoa que se sente nessa situação, ela precisa buscar ajuda. Primeira coisa é ver com o médico se isso não é uma coisa orgânica, né? Porque a depressão, por exemplo, ela pode causar esse tipo de comportamento numa pessoa, né? Então, eu acho que buscar auxílio, se isso for uma coisa constante. E a outra coisa é pedir auxílio, vigiar, né? Orar e vigiar, como a gente já sabe, e buscar sempre se melhorar, mas jamais descontar nos outros, né? Isso é uma coisa que eu realmente busco incessantemente, essa coisa de tomar o cuidado de não passar para o outro, no caso, esse rapaz aqui, de não passar para ninguém o meu mau humor, porque isso é muito raro acontecer, é muito difícil no meu caso, mas pode acontecer, né? E você tem que tomar esse cuidado, porque não é do outro esse problema, né? É isso que eu anotei no caderninho. Que bom. Muito obrigada a participação de todos. E agora, então, vamos ao tema da aula.
envolvendo com muito carinho o Tarquínio, professor de filosofia, conhecemos também da rádio Boa Nova, então dá cursos lá no IEF, Instituto de Estudos Filosóficos Espírita. Então, muito bem-vindo, que os nossos olhos e ouvidos... E olha, o tema de hoje, não é? Seu mau humor não modifica a vida. É tão ruim quando a gente olha alguém carrancudo, e é tão gostoso quando a gente vê alguém que dá uma gargalhada, e o Tarquínio é assim, né? Essa gargalhada dele, acho que quebra qualquer mau humor de alguma criatura. Então, vamos aproveitar hoje, né? Com você. Você abriu o microfone, Tarquínio. Pensei que tinha sido você, aí eu deixei Não, por sua conta. eu fechei todo mundo na hora da prece ali. Ah, então tá bom. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas, né? É um prazer poder estar aqui para compartilhar conhecimento. Continuo sendo um estudante, e quando eu soube que eu até prefiro, quando sou convidado, prefiro participar de eventos que são cursos. Eu mesmo prefiro dar cursos do que palestras, uma vez que eu entendo que é muito mais rica a experiência quando as pessoas leem, estudam os textos que serão compartilhados e tudo mais, né? Então, na minha lida, na minha caminhada, eu antes tive contato com o espiritismo e depois fui fazer filosofia, né? E, portanto, aí lá fiz o meu mestrado, fiz meu doutorado, mas eu sempre tive olhos atentos para as questões espíritas e para esse campo comum entre a filosofia e o espiritismo. Também tenho de dizer que há muitos anos eu não ouvia essa música que foi tocada, né? Porque os meus pais frequentavam a Federação Espírita do Estado de São Paulo quando eu era um menino, era um casarão, e eles fizeram uma escola de evangelho na época, né? Então eu tive a oportunidade, quer dizer, interessante que eu já pensava sobre esse assunto, né? Pensava sobre esse assunto antes, que engraçado, né? Eu só menciono agora que sempre há que o tempo sempre guarda um sentido de leitura das obras. Então, quando eu era criança, havia uma chave de leitura do Espiritismo. E hoje existem outras, né? Então, é sempre bom verificar, não é esse o tema, não vou ficar aqui, eu só estou mencionando o seguinte, que quando eu era menino, a chave de leitura do Espiritismo não era a mesma que é hoje. Só isso. Bom, então, assim, como vocês são estudantes do Evangelho, eu vou começar com o seguinte comentário. Eu participei de uma roda de conversa, recentemente, televisionada, onde se leu o Evangelho, certo? E o que aconteceu? Quando a pessoa que, ao mesmo tempo, lia o Evangelho e era uma espécie de âncora de um programa, nesta roda de conversa, ele utilizou um texto do Evangelho. Você sabe que existem vários, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, existem muitas traduções. Nós temos uma tradição de tradução dos evangelhos no Brasil. Vocês sabem que o evangelho foi escrito em francês, mas nós temos uma longa tradição de tradução. E o que aconteceu? Outra, nem todo o evangelho ele publica, no começo da lição, ele publica o texto todo da lição, né? Como é que funciona o Evangelho segundo o Espiritismo? Vocês sabem, né? Ele é feito de trechos do Evangelho e explicações dos Espíritos. Quando não, é o próprio Kardec que faz a explicação. Então,
Por exemplo, nessa lição que vocês, sobre a qual eu vou falar, ela começa, a primeira lição, quem explica é o próprio Kardec, e as demais são os espíritos, certo? Bom, o que aconteceu? Ele leu as parábolas envolvidas no começo da lição, e elas estavam muito tortas. Elas não estavam legais, não, né? E de modo que disso... E quando eu fiz essa observação a ele, disse, olha, você precisa tomar cuidado com as traduções do Evangelho que você usa, né? Porque tem muita gente ouvindo, tem muita gente utilizando, e não está boa essa tradução. E aí ele me disse, olha, a gente não pode se prender nas palavras. Não, espera aí. As palavras são extremamente importantes. As palavras são importantes. E eu vou dar um exemplo aqui de como elas são importantes, né? Veja bem, um dos trechos do Evangelho que é comentado Vocês me ouvem bem? Me ouvem? Tá, está me perturbando. Então, uma das mensagens que está lá no começo do Evangelho, né, para ser comentada, é assim, entre elas, né, no capítulo 9, está assim, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Como nós somos estudantes, eu vou trocar essa informação com vocês. Olha, qual é o evangelho que eu estou utilizando agora, né? É aquele da edição da editora Pensamento, não sei se vocês conhecem, né? Tradução do Júlio de Abreu. E nesta tradução, existem muitas, nessa tradução está assim. Aí, eu não sei se vocês sabem, também não vou falar isso por falar, não é querer grandeza nem nada, mas os evangelhos emergiram mais ou menos depois de uns 60 anos depois da vinda do Cristo. Eu acho que vocês, se vocês não sabem disso, é bom saber, né? As pessoas, enquanto Jesus estava na Terra, as pessoas ficaram tão maravilhadas com ele que ninguém escreveu nada. Aí o que aconteceu? Depois de 60 anos, mais ou menos, tem gente que fala até mais, é que o pessoal foi escrever. O que havia era uma tradição oral das lições de Jesus. Havia uma tradição oral. E aí que o pessoal começou a escrever. Os evangelhos emergiram no mundo antigo em grego koiné, que é o meu campo de estudos, além de outros, né? Bom, então, saiba você que Jesus, quando derrama sua mensagem no universo em que ele viveu, né, ele derrama sua mensagem e essa mensagem será logo traduzida pela cultura geral da época. E a cultura geral da época é uma cultura de língua grega. Portanto, a palavra do Cristo foi captada, olha só, foi captada, foi mais do que isso, foi traduzida no pensamento através digamos assim, dos textos da língua grega. E a língua grega, além de ser o texto em que os evangelhos foram escritos, também são as mesmas palavras com que se escreveu a filosofia também. Ok? Bom, tá legal. Eu fui lá no original. Eu fui vê-lo no original. E aí o que acontece? A tradução comparada com a tradução da Bíblia de Jerusalém, vocês sabem que existe uma Bíblia bastante recente, muito boa, que chama-se a Bíblia de Jerusalém. Acho que ela tem, né? Isso, ótimo. Bom, o que está escrito na Bíblia de Jerusalém? Está escrito assim, felizes os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ora, de ser pacífico a ser um militante da paz, há uma grande diferença, né? Então, vejam que
com isso, o que eu estou tentando dizer? Quando eu vou lá no texto original e vejo a palavra traduzida por pacíficos ou aqueles que promovem a paz, a palavra, eu vou só ler para vocês, não vou mostrar, não tem necessidade, é eirene, eire no poioi. É uma fusão da palavra paz com a palavra fazer, criar, acontecer. Portanto, pacífico não traduz. Essa expressão pacífico, que está aí nos evangelhos em geral, não traduz, digamos assim, a ideia que está no original. Portanto, eu diria para vocês que é preciso procurar adquirir o hábito de consultar o evangelho, porque a gente aprende muito com isso. Não aceite passivamente só o que é oferecido nas traduções, mas tenha uma boa fonte de pesquisa. Você tem de ir às fontes. É extremamente importante você ir às fontes. Porque se você já tem esse hábito, ótimo. Se você não tem, adquira, né? É muito importante e, se possível, fontes legais, fontes boas, tá bom? Então, assim, ó, começando agora, efetivamente, né, o que eu preparei para falar para vocês, né, é o seguinte. Então, vocês já sabem que eu sou espírita desde cedo, de muito cedo, e em casa a gente fez o Evangelho do Lar a vida inteira, né? Bom, a segunda lição do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, sempre me causou certa confusão. Aquela do Lázaro, né? Sempre me causou uma certa confusão. Mas eu estou achando que eu entendi o que o Lázaro está propondo lá, né? Ele fala, o título do capítulo é Afabilidade e Doçura. Eu não sei se vocês leram, espero que tenham lido, porque, basicamente, eu falarei sobre ele, se der tempo, falo sobre mais alguma coisa, né? Bom, a benevolência, que é fruto do amor ao próximo, se eu bem entendi, ela se manifesta como afabilidade e também como doçura, no trato com nossos semelhantes. Mas qual o significado da palavra benevolência? O termo vem do latim, bem ou bene volere, e significa bem-querença. Essa volência do bem, do benevolência, significa querer, né? Então, o termo vem do latim e significa bem-querença. Benevolência significa bem-querência. Ou seja, querer o bem do outro. Esse bem-querer, quando se expressa, isto é, a expressão do querer bem, acontece, se realiza através da afabilidade e da doçura. Ok. Já a afabilidade indica a qualidade de afável. Então, eu pergunto, como identificamos uma pessoa afável? Não a que fala sobre isso, mas a que pratica efetivamente. Reconheçamos que entre uma e outra pode haver um oceano de diferença. A pessoa afável, a pessoa afável é aquela diante da qual nos sentimos à vontade para nos abrir, contar nossas mazelas, nossas mágoas, nossos ais. Toda pessoa receptiva que sabe ser acolhedora, que sabe dar bom acolhimento, toda pessoa acessível é, por conta de tudo isso, uma pessoa que nós podemos classificar como afável. Agora, vejamos o contrário disso. Sabe aquela pessoa que nos intimida, que nos julga e condena com o olhar? Não dá para se sentir à vontade com uma pessoa assim, a dona da verdade. O Emmanuel tem uma frase muito apropriada para isso. Ele diz assim que a missão da luz é revelar com verdade serena.
A missão da luz é revelar com verdade serena. Seria bom você se perguntar onde se encaixa, ou onde se encaixaria nessa simples descrição. Quando eu era ainda um menino, que frequentava uma grande instituição espírita, que não vou revelar o nome, expediram um pedido de ajuda para comparecimento no final da semana, para executar serviço voluntário. Então, o que eu fiz? Eu me dispus aí, cheguei lá no dia e perguntei como é que podia ajudar, e aí me deparei com a pessoa que era a organizadora do evento. A mulher não pedia, ela mandava, desmandava, exigia. Ela era um verdadeiro trator. E sem gentileza alguma, passava por cima das pessoas. Uma coisa horrorosa. Tratou a mim e as pessoas que voluntariamente lá compareceram para auxiliar como empregados de terceira categoria, incompetentes e despreparados para o serviço. Uma verdadeira lástima, né? Assim que eu pude, eu saí correndo de lá. Voltamos ao assunto. Se uma pessoa afável é aquela que sabe ofertar bom acolhimento, a pessoa doce, aquela capaz de doçura, oferece suaveza, brandura, bondade, serenidade, ternura. A pessoa branda, a que demonstra mansidão nas atitudes, suaveza no trato com seus semelhantes, só pode ser assim se estiver lidando consigo mesmo, no sentido de desatar os nós da própria existência. Ó, a pessoa legal, a pessoa branda, a pessoa serena, a pessoa acolhedora, ela só pode ser assim se estiver lidando consigo mesmo, no sentido de desatar os nós da própria existência. Lembro-me de outra frase de Emmanuel. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Eu vejo uma pessoa, hoje em dia não tem muito mais isso, né? Mas antigamente tinha mais. Você tinha pessoas que se apresentavam, por exemplo, vou dar um exemplo que é uma pessoa que existe, é concreta, e a gente viu fazer, o Djavan, né? O Djavan é um músico popular que faz, ele não é mentiroso, ele não finge que toca, ele não mente que não compõe, né? Ele é um compositor, ele é um cantor e ele faz, certo? Então, às vezes, você poderia olhar para ele, um cara fazendo aquilo ao vivo, e ele faz mesmo, e você pensa assim, nossa, como eu queria ser como ele. Como eu queria tocar bem como ele toca. Eu acho que é um dos melhores exemplos que existe esse. Mas você não sabe que aquilo que é espontâneo nele hoje foi conquistado na base de uma disciplina enorme, muitos anos de dedicação. Ele consigo mesmo o instrumento. Você não sai tocando um instrumento, a menos que você seja um virtuoso, a menos que você nasça sabendo. Mas isso é raro. O que acontece é que a disciplina antecede a espontaneidade. Saber isso é interessante, saber isso é legal, mas você também tem de saber, nós temos de saber, eu tenho de aprender isso também, lógico, né? Que isso se aplica a tudo que diz respeito a nós, enquanto espíritos, enquanto alma. A disciplina antecede a espontaneidade em tudo que diz respeito às nossas conquistas espirituais. Então, eu te pergunto, você está minimamente empenhado
em desatar seus nós? Porque a gente precisa perguntar, ó, como poderia alguém em extremo conflito íntimo ou em franca guerra com o mundo, o que significa com tudo e com todos, demonstrar brandura, afabilidade, doçura no trato daqueles que seguem com ele o caminho? Como? Então, eu gostaria, nesse momento, de levá-los à percepção de que é preciso fazer alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa. Entende? Porque se você não fizer nada, esquece. Não, mas eu oro. E daí? Ah, mas eu frequento o centro. E daí? Palmas para você. Isso vai trazer algum benefício para a sua vida? Muito pouco se você não fizer nada. Eu me lembro, minha mãe, né, minha falecida mãe, Dona Iracema, que o Alfredo conheceu. Minha mãe, naqueles tempos, né, antigos, e tal, ela dizia assim, falava para o meu pai. Eu era tão moleque que a conversa nem era comigo, era entre eles. Meu pai chamava-se Atos, né, porque o meu avô era muito lido, então ele leu Alexandre Dumas, né? Então todos os irmãos dele eram da família, né? O Portos, D'Artagnan, tinham todos eles. E meu pai era o Atos, né? E ela dizia: Atos, você sabe que eu sinto vontade de levar a minha cama para a federação. Eu me sinto tão bem lá. E eu, moleque, eu pensava assim, meu Deus do céu, eu não vivo dentro do centro espírita, eu não vivo dentro da federação, meu Deus do céu. Eu vivo fora. A minha vida é fora. Eu vivo no mundo. Se eu só vou estar bem num lugar, eu estou ferrado. Não dá. Eu não consigo. Não dá para ser assim. Percebe? Né? E de modo que ou a gente resolve essa questão da nossa vida cotidiana, ou então, ou a gente faz alguma coisa, e não é aquela coisa assim, nós setorizamos uma discussão, que é a discussão sobre o livre-arbítrio. Espírita gosta muito disso. Não, é o livre-arbítrio, perdão. Reforma íntima. Não, porque é reforma íntima, porque é reforma íntima. Toda vez que a gente fala disso, é uma coisa difícil, né? A gente fala disso assim, como uma coisa difícil. E outra, como um setor nas questões, nas nossas questões espíritas. Está lá, num certo lugar, que a gente, de repente, fala, a reforma íntima. Talvez você nunca ouviu isso, né? Mas você vai ouvir de mim. Só há isso. Só há isso. O resto é desculpa. Mas os espíritos... Deixa os espíritos em paz, pelo amor de Deus. Os espíritos têm mais o que fazer. Pelo amor de Deus. Não, então, assim, o novo espírita, né? O novo espírita, ou o espírita velho também, ele tem um álibi. Os espíritos. Não, meu amigo, não é isso. E eu vou provar para você que não é isso. Eu vou provar para você que não é isso. A doutrina dos espíritos deixa traduzir-se como um sistema filosófico. Significa que as premissas que encontramos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na interpretação deles, né, possuem ressonâncias interessantes noutras partes das obras que encerram seus ensinamentos. Isso é uma maneira de dizer, há várias, né? Há várias maneiras. Mas eu vou dizer assim, o Livro dos Espíritos, en passant, posso dizer assim, que o Livro dos Espíritos contém todas as obras. Nós não temos essa tradição de estudo e de leitura, mas o Livro dos Espíritos tem todas as obras em si. É possível, com um estudo sistemático e profundo, perceber de onde se desdobram
as obras a partir do Livro dos Espíritos. Portanto, o Espiritismo é um sistema de pensamento porque uma coisa está ligada à outra. Não se afirma uma verdade no Evangelho que ela não pertença também ao campo das ideias que estão lá no livro do Céu e Inferno, ou que estão na Gênese, ou que estão no Livro dos Espíritos, e, portanto, o Espiritismo é um sistema de pensar com toda essa abrangência, mas também com essa interconexão de ideias que, digamos assim, podem ser vistas aqui e ali e aprofundadas como um todo. Ok. Então, veja, no Livro dos Espíritos, isso, de certa maneira, que estou falando, justifica o fato de eu estar falando do Evangelho e acabar indo para o Livro dos Espíritos. Tá? No Livro dos Espíritos, na questão 602, Kardec faz uma pergunta curiosa aos espíritos e que é muito educativa para nós. Ela diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: os animais progridem como o homem, por sua própria vontade, ou pela força das coisas? Ó, os animais progridem como o homem, por sua própria vontade, ou pela força das coisas? E a resposta: pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. Interessante, né? Essa questão. Interessante essa questão. Eu não ia comentar, mas vou. Um leão, quando ele disputa com outro leão o mando do lugar, depois que ele ganha a luta, ele vai e mata todos os herdeiros, todos os filhotes daquele leão. Aí você pode dizer assim, nossa, que maldade. Não, não tem maldade. É assim. Não se aplica lei moral no reino animal, porque não há consciência, pelo menos uma consciência plena. E, portanto, não se pode atribuir culpa, não se pode atribuir erro, intenção. Então, o que ele faz por sobrevivência, ponto final. Por isso que não há expiação no reino animal. Mas o que me interessa nessa questão é o seguinte, a pergunta de Kardec não foi contraditada pelos espíritos. E é profundamente significativa. O que diz a pergunta? A pergunta diz o seguinte: nós nos melhoramos através de nossa própria vontade. Então, não vem, sabe? Não vem me dizer, mas os espíritos, não tem isso, entendeu? Não tem isso, não tem. A gente anda se enganando, muitas vezes, com essas estratégias, né? O Livro dos Espíritos não é o livro mais importante da codificação, mas é um dos mais importantes, foi o primeiro, e nele está toda a obra. Então, ele tem uma altura, segundo os especialistas, ele é o livro filosófico da doutrina dos espíritos. E quando lá você lê isso, nós nos melhoramos através de nossa própria vontade, né? É uma coisa muito séria, que eu acho que a gente ainda não despertou para isso. Eis em alto e bom tom o princípio da autonomia, a chave de leitura das obras dos espíritos nos dias atuais. Então, você tem hoje um cara que é o Paulo Henrique, que está escrevendo um monte de obras e tal, descobriu que tinha uma gênese adulterada, papapá. Ótimo. E uma das palavras-chave que ele traz como interpretação atual do livro dos espíritos, da obra, né, como toda, é a palavra autonomia, né? E eu até dizia para ele, olha, você me desculpa, mas você não inventou isso, porque essa é uma verdade muito antiga. Ele apenas recupera isso da antiguidade
e devolve para nós um momento extremamente importante, né? Bom, eu acho que imagino que vocês conheçam, mas se vocês não conhecem, vão conhecer. Ele tem muitos livros, é um cara muito atual, né? Digamos, é um grande pesquisador espírita que tem escrito muita coisa. Aí vocês descubram, né? Vocês vão atrás. Bom, então é o seguinte. Posso dizer para vocês o que é autonomia? Deixa eu fazer uma pontuação aqui. A minha fala não é uma fala igual às outras falas. Então, não se assustem e nem se atemorizem, né? E eu não estou atrás de ficar falando só de Jesus. Jesus subiu no monte, Jesus desceu do monte. Ah, Jesus. Eu acho que não soma, né? Enfim. Então é o seguinte, olha, enquanto nós nos mantermos, e eu sei que não é o caso de vocês, porque vocês deram um passo além, vocês já são estudantes, e isso é extremamente importante. Então, eu até considero que vocês já deram um passo para a autonomia. Vocês estão num caminho de autonomia, né? E que, portanto, não se enquadram nesse modelo que eu vou criticar aqui, mas ele é importante até para a gente perceber isso, né? Então, enquanto nós nos mantermos na ciclotimia do sai de casa, senta, toma passe, ouve, volta para casa e esquece, enquanto a gente se manter nessa ciclotimia, o que é o princípio supremo da heteronomia, dificilmente acontecerá algo efetivo em nossas vidas. Eu acho que vocês já perceberam isso, porque vocês estão um passo além, vocês já estão se envolvendo com, digamos assim, com um processo autônomo, com um processo autônomo de, digamos assim, de caminho para si mesmo, Chamemos esse ciclo ilusório, aquele que eu agora descrevi, né? Sai de casa, vou, sento, tomo um passe, ouço, volto para casa e esqueço. Ligo, está passando a novela, já era. Nem sei mais o que o cara falou para mim. Aí, no outro dia, naquele dia lá, eu volto, ouço. Vocês conhecem bem isso, né? Chamemos esse ciclo ilusório de ciclo heterônimo. Esta trova de Lourenço Prado resume isso. Essa trova do Lourenço veio pelas mãos do Chico, né? Olha só que interessante. Uma lição à toa, das mais sérias que já vi. Não existe outra pessoa que possa pensar por ti. Uma lição à toa, das mais sérias que eu já vi. Não existe outra pessoa que possa pensar por ti. Portanto, se você for ver lá no original, quase toda a tradução da obra, não é? Você vai encontrar que o homem é o artífice do seu destino, né? Mas não é artífice, é artesão. Né? O homem é o artesão do seu destino. Ora. Isso é uma premissa forte dentro da doutrina espírita. É uma premissa fortíssima, né? Qual o significado que ela teria, se não o justamente da autonomia? De nós fazermos um caminho para nós mesmos e assumir uma tarefa, um compromisso de se trabalhar. Né? Questão 115 do Livro dos Espíritos. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Só isso aqui dava um curso de 10 anos, sabe? Só isso aqui que eu li. Porque isso tem tantas implicações. 10 anos não é muito, vai. Mas vamos dizer 1 ano estudando isso, né? Porque tem muitas implicações, né?
Mas uma das implicações dessa lição, os espíritos quebram com essa resposta um paradigma que impera não só no mundo em geral, no campo religioso, mas também no ponto de vista não só filosófico, mas também psicanalítico. Também psicanalítico. Né? Porque se você for estudar psicanálise, você vai perceber que um dos pressupostos freudianos fundamentais é que o homem se divide em ego, id e superego, e que o id é uma dimensão, tem uma dimensão enorme diante do ego. E que as nossas ações são determinadas não pelo ego, mas pelo id. E o id precisa de controle, precisa de freios. E por isso você tem um superego. Eu nem ia falar isso, mas o superego seria a cultura. Se o homem não tem a cultura que reprima as suas pulsões, o homem é o lobo do homem. No ponto de vista psicanalítico, é isso. E no ponto de vista religioso? No ponto de vista religioso, você tem... Eu vou só passar por isso, né? Vou só passar por isso. No ponto de vista religioso, você tem Agostinho, que foi lá nas cartas de Paulo aos Romanos e estabeleceu, a partir das cartas, que o homem tem uma essência degenerada. Paulo diz mais ou menos isso. Eu não estou com o texto aqui, mas Paulo diz mais ou menos isso. Eu desejo o bem, mas eu luto para fazer o bem, mas acabo fazendo o mal. Acabo fazendo o mal. Então, há uma certa leitura do cristianismo, pautada em Paulo, pautada em Agostinho, que fez essa leitura de Paulo, que o homem é um ser degenerado, que a essência do homem é uma essência maculada. Então, não estava no script, mas por que não existe batismo no Espiritismo? Você já parou para pensar nisso? Por que não existe batismo no Espiritismo? Tem. Por que não existe padre no Espiritismo? Tem pessoas comuns que falam, estudam. Por que não existe batismo? Porque o homem é uma criação de Deus. Porque o homem foi criado simples e ignorante, e não mau, essencialmente. Este é o ponto. Isso tem implicações tão grandes, tão incríveis, mas fiquemos por aqui. O Espiritismo não compactua com a ideia de que o homem é essencialmente mau. Não compactua com essa ideia. Então, em doutrina espírita, em boa doutrina espírita, né, o homem é uma criação de Deus que surge sem conhecimento, mas só simples e ignorante, sem maldade intrínseca. Então, podemos dizer o seguinte, de tudo isso, não é, que eu falei até agora, que não há maldade intrínseca na natureza humana. Veja bem, o Lázaro, ele não explica como adquirir essa afabilidade, essa doçura verdadeira, essa doçura não dissimulada, não teatralizada. Porque é evidente, se vocês leram a lição, se vocês lembram, porque é evidente que não desejamos ser essa pessoa
que, sendo um pai, um mau pai, oprime seus filhos dentro de casa. É lógico que eu não quero ser um mau pai. Porque é evidente que não desejamos ser aquela pessoa que não consegue afirmar-se no trabalho ou na rua, aceitando as imposições dos que são mais fortes nos ambientes externos da sua casa. Eu sinceramente, eu acredito ser preciso algo fazer para não ser assim, se a gente é assim. Certo? A gente precisa fazer alguma coisa, né? Porque, assim, a lição, se a gente fica só com a lição, só com a descrição do Lázaro, se eu sou um pai que faço essas coisas, eu vou me sentir muito culpado. Mas e daí? Eu vou me sentir culpado, mas e daí? Isso vai me ajudar a me afirmar fora de casa? Isso vai me ajudar a ser menos despótico com os meus filhos? Existe algo que me leva a fazer essas coisas. E seria bom eu descobrir o que é. Então, eu insinuei lá atrás que é preciso desatar os nossos nós. É preciso. Nós precisamos estar comprometidos com desatar os nossos nós. Porque, do contrário, você não vai ter brandura para dar para ninguém, não. Não vai. Não vai. Nem dentro de casa. Eu dei um exemplo de uma pessoa que estava prestando um serviço numa casa espírita. Mas se a gente não resolve essas questões, se a gente não busca resolver essas questões, a gente não tem brandura, não. Eu me lembro de um caso de uma pessoa, e isso é muito comum, uma mãe extremamente insatisfeita com a vida. Uma mãe. O que acontece com aquela filha ou com aquele filho que lhe compartilha a existência? O que acontece? Eu vou te dizer o que acontece. Aquela mãe provoca culpa naquela criança, porque a criança não sabe por que a mãe está insatisfeita. Então, o que ela vai fazer? Ela vai tentar agradar, só que ela nunca consegue, porque aquela insatisfação não tem como a criança suprir. E essa criança vai nascer, vai se desenvolver com problema. Vai se desenvolver com problema, porque ela não consegue não conseguiu saciar aquela insatisfação que não era dela, que não tinha nada a ver com ela. Você percebe o quanto isso é importante? Você percebe o quanto é importante você procurar estar atento ao que está se passando e trabalhar-se? E trabalhar-se. Eu sempre penso que a busca por realização pode ser um caminho de solução, um facilitador na arte da boa convivência. Se sigo insatisfeito, infeliz com minha vida, não terei ternura, tampouco docidão para ofertar a quem quer que seja. Simples assim. Vou repetir. Se sigo insatisfeito, infeliz com minha vida, não terei ternura, tampouco docidão para ofertar a quem quer que seja. Simples assim. A falta de amenidades no trato com os outros tem como origem essencial o grau de insatisfação que estivermos sentindo. Ele deriva diretamente do fato de nos sentirmos infelizes. É aí que entram a obediência e a resignação. A paciência, o combate à cólera, no sentido de trabalharmos em nós a serenidade fundamental. Mas isso já é uma outra história. Temos mais tempo ainda? Como é que está meu tempo? Temos 40 minutos. Nossa, eu já terminei minha fala, mas não tem problema, não. Eu separei uma coisa aqui do Livro dos Espíritos que eu acho sensacional.
Quanto tempo são? 40 minutos? Sim. Aí o que acontece? Você tem no Livro dos Espíritos, porque eu acho o seguinte, as questões suscitadas as questões suscitadas, está aqui, as questões suscitadas no Evangelho, e, na verdade, vocês vejam, se trata de uma lição. Até agora, eu falei de uma lição. De uma lição. Elas são muito profundas. A meu ver, são muito profundas. Mas, em todas elas, são levantadas questões que precisam ser resolvidas em outros lugares da obra. A meu ver. Elas precisam ser resolvidas em outros lugares das obras. Por quê? Porque se levantam lá os problemas, mas a solução que me parece, digamos assim, coerente e definitiva, ela passa, né, por, no mínimo, pelo Livro dos Espíritos, no mínimo, mas também pela Gênesis e assim por diante. Então, o que acontece é o seguinte, você tem, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que é cujo subtítulo é Conhecimento de si mesmo, uma pergunta de Kardec aos espíritos em relação eu vou ler a pergunta porque é muito importante. Diz assim, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Eu entendo aqui, quer dizer, você pode ler de diversas formas, mas eu entendo que você pode classificar esse arrastamento do mal como esse modo infeliz de ser que ferra com a vida de todo mundo que está do seu lado, né? Eu entendo que, de certa maneira, quando a gente não consegue ser paciente, quando a gente não consegue ser sereno, né? De certa maneira, isso é um arrastamento, né? E aí, os espíritos respondem o seguinte, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E aí, você percebe o seguinte, quando você vai olhar essa expressão, quem disse, quem fez, quem falou essa expressão foi Sócrates. Foi Sócrates que falou essa expressão. E essa expressão significa o seguinte, muita gente acha que o autoconhecimento ele passaria por algo assim como eu ir a um psicólogo, eu ir a alguém que vai me ouvir e me dizer o que fazer, né? Mas, quando você compulsa a história da filosofia, você descobre que este autoconhecer-se, ele se traduz simplesmente como cuidar-se. Ele se traduz simplesmente como trabalhar-se. O que é o autoconhecer-se? O autoconhecer-se é o autocuidar-se. E como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Se faz isso prestando atenção no que a gente faz, né? No final do livro deste capítulo, né, quem vai nos ensinar a fazer isso é o Santo Agostinho. E ele vai dizer o seguinte, ele vai propor o seguinte, que nós, toda vez que nós formos deitar, toda vez que a gente for dormir, né, depois do dia, né, passado, que nós analisemos as nossas ações. Que nós analisemos as nossas ações. E a partir desta análise, a gente suprima aquilo que a gente agiu e que não estava de acordo, né? E procure fazer aquelas coisas
que, digamos assim, que a nossa consciência endossa fazer, para que, quando a gente voltar efetivamente às nossas ações, principalmente na nossa convivência, a gente seja uma pessoa melhor. Bom, enfim, a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina antecede a espontaneidade. Então, o caso é que tudo aquilo que eu quiser ter, tudo aquilo que eu quiser ser, vai depender, em grande parte, do cuidado que eu tiver de mim, da atenção que eu prestar em mim e do trabalho que eu realizar em mim. Bom, foi o que eu preparei. Então, eu abro para perguntas, se houver, porque eu não tenho mais o que dizer, porque eu esgotei aquilo que eu preparei. Se alguém tiver pergunta, fica à vontade. Gente, pode participar. Eu acho muito importante essa abordagem de conscientização mesmo, porque o objetivo da Escola de Aprendizes do Evangelho é você olhar a doutrina, você ver nesse curso essa ferramenta de pensar, não é? Sair desse mecanismo automático de você, que a gente fala do papapasse, não é? De você vai lá, olha a palestra, volta para casa e quer tomar passe, não quer ouvir a palestra, e porque não quer pensar, né? Acha que os outros, que o céu vai fazer a parte deles. Então, essa autoconsciência, que é essa grande chave que a doutrina nos dá, e nessa transformação, nessa mudança que nós estamos vivendo, nessa entrada na nova era de regeneração, quer dizer, quando no Evangelho Jesus falou, bem-aventurados, então esses, não é, que vão, então, independente da tradução, ou que vão promover, não é, a pacificação, que vão ser pacíficos, que vão, ou seja, que vão vivenciar isso tudo, quer dizer, tem que ser algo mesmo que vem lá de dentro, né? Você, é o que Kardec fala, de você, que as suas tendências, a gente enxergar, e é difícil isso, e a gente só consegue com essa vontade mesmo. E quando você estava falando, eu me lembrei do há 2000 anos, do encontro de Jesus com o Pôncio Pilatos, né? E é uma passagem, acho que tão significativa, porque ele olha para Jesus ali, não é? Consegue entender Jesus, e Jesus, assim, enxerga nele ali, né, toda aquela potência, enxerga o Emmanuel que ia ser no futuro, mas vê toda ali a fragilidade dele, e o orgulho dele ainda diz, quer dizer, você está vivendo um período que, se você tiver vontade, você vai transformar a sua vida. Mas se você não tiver essa força de querer se sobrepor a o que você falou, do ego, do superego, né, e do id, quer dizer, ele vai, sim, conseguir, mas vai passar muitos séculos, o que ele diz, e vai vir muito sofrimento para você se enquadrar. Então, nós temos isso na mão, não é? Hoje, nós temos essa conscientização, então, está ali, está aqui para a gente ver. A gente precisa acordar, pensar de uma outra maneira, aprender a pensar. Não só que você falou, a gente lê e não entende o que leu, porque não está, assim, levando isso, né, para essas consequências. Então, esse cuidar-se, se eu quero o melhor para mim, eu também quero para o próximo, que Jesus falou, né, fazer o que a gente quer para o outro, o que quer para a gente, é isso. Então, por isso que a doutrina, esse lado filosófico, a gente tem que aprender a pensar, e a gente não tem preguiça de pensar, não é? Tem muita gente que não quer nem fazer curso porque tem preguiça de achar que 3 anos, mas assim, quando mais a gente vê assim, alguém que vai nos abrir os olhos, dando essa outra perspectiva como você fala, meu Deus, quanto a gente tem que aprender ainda, quanto eu tenho que aprender a ler, aprender a estudar, aprender a entender. Essa é a mensagem. Quer dizer, esse homem que vai estar preparado para essa terra nova ali, né, que vai vir,
é isso, é pensar, aprender a pensar, não é? A raciocinar, a entender que assim, está nas nossas mãos mesmo. Então, claro, vamos querer. O que a gente quer ter? Tá? A nossa escolha é o sofrimento ou é o aprendizado? E então é esse artesão, né? Nós estamos nos construindo através do raciocínio, do empenho, da vontade, querer mesmo se melhorar. Então, assim, o Emmanuel, ele não quis desatar aquele nó do orgulho dele. O que vão pensar de mim? Eu aqui, um senador, falando com um homem assim tão simples. E por mais que lá dentro dele ele sabia que ele tinha que fazer aquilo, ele não teve essa força, não é suficiente. Ele não teve essa força para desatar esse nó. E a gente está assim nessa agora, não é? Essa pandemia está dando tanta chance da gente desatar tanto nó. Então basta a gente querer, né? E sair mesmo. Eu acho que o grande um nó importante é o que você falou. Quer dizer, se você vai para a casa espírita, ouve uma palestra, recebe um passe, volta para casa, e não lembra nem do que daqui 2 horas você nem lembra o que o palestrante ali falou, então é que você está cumprindo um ritual. Então, vindo que a gente vem de herança, né, do ritual do católico até, não é? Só de estar lá parece que eu já estou sendo abençoado. Não, não é? Então, agora, quer dizer, a gente não pode estar presente numa casa espírita. Então, se eu não estou presente, eu não estou recebendo o amparo de Deus, porque eu não estou recebendo o passe? Não, estamos recebendo. Mas como é que eu estou indo buscar? Então, eu preciso agora fazer essa minha parte, né? Eu vou estudar. Gente, o que tem de palestra boa, não é? O que tem de curso bom que você pode fazer, não precisa nem sair de casa mais. Então, sabe? Então, esse nó da preguiça, o nó do comodismo, a gente tem que desatar. E não vai ser o outro que vai fazer por ele. E nessa conversa com Jesus aí do Pôncio, Jesus foi tão claro, né? Não adianta. Quer dizer, Jesus ia fazer o quê? A maior autoridade moral que estava na frente dele. Ele falou: se você não quiser, eu não vou conseguir fazer por você. Então, acho que isso a gente tem que pensar, né, nesse ponto. Bem, das duas umas, ou o pessoal não entendeu nada que eu falei, ou foi muito estranho o que eu falei. Porque ninguém pergunta nada. Tem uma pergunta lá, graças a Deus. A Marlene. Então, de tudo isso que nós estamos falando aqui, ou você está falando e nós aqui ouvindo, é o seguinte: nós estamos aprendendo a utilizar uma outra ferramenta para que a gente possa alçar novos voos, né? Hoje, quando nós falamos, a Mônica fala assim, mas eu estou na casa espírita. Não, a gente ia no piloto automático, né? É dia, eu vou, eu faço. Agora que eu não vou, eu estou aprendendo a usar o meu pensamento, a minha energia mental e a minha vontade no momento, na forma mais pura. Na forma mais pura. E é isso que está nos assustando tanto. Porque nós estamos vendo que a porta está aberta e nós estamos precisando entrar. E nós não estamos sabendo como é que nós vamos entrar, mas nós vamos entrar. A porta está abrindo. Nós vamos, né, passo a passo, começar a descortinar um novo horizonte. Mas a incerteza do futuro é que nos dá essa insegurança, porque nós sempre vivemos com a certeza, né? Certeza que não é certeza, né? Mas para a gente é certeza. A gente esquece da impermanência, a gente esquece disso tudo. E a gente pensa assim, não, hoje eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, vou deitar, vou dormir, amanhã vou fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e vamos levando a vida num sistema pré-determinado. Agora não.
A gente só está conseguindo ver o hoje. O amanhã, mais ou menos. Por quê? Porque nós estamos contidos. E agora nós estamos usando o pensamento. O nosso ponto de vista, nossa referência mudou. Nós estamos deslocados, né, do nosso centro de conforto. E aí, como é que eu vou começar a agir agora no bem? Como é que eu faço agora? Mas você sabe o que eu sinto? Eu sinto o O seguinte... que você nos diz? Então, o que eu sinto é o seguinte, não dá para a gente, como eu citei a minha mãe, né? A gente não pode levar a nossa casa para o centro, a gente não pode viver lá. Mas eu acho que o mais importante, eu acho que essa é a principal mensagem que a doutrina passa para nós, é que nós somos interexistentes. Isso Herculano Pires é que diz, nós somos interexistentes. Ou seja, não é pelo fato de eu ser um espírito encarnado que eu deixo de ter a minha relação aberta, ampla e contínua com os espíritos. Então, eu não preciso de um lugar. Eu não preciso de um lugar. Isto é importante. E outra, não só eu não preciso de um lugar, como eu não preciso de um sacerdote, e por isso que eu dizia que você não tem um padre espírita para fazer a mediação entre a divindade e você. Né? Então, qual é a importância da figura de um sacerdote? É essa. Como existe uma separação entre o mundo espiritual, o mundo celeste e o mundo terrestre, o sacerdote vai fazer essa relação entre você e a divindade. Só que com o espiritismo, isso acabou. Não é só no espiritismo, mas isso acabou. Por quê? Porque qualquer um pode estar em relação com a divindade o tempo todo, não é? Os espíritos dizem o seguinte, que nós estamos em comunhão inconsciente, todos nós, vivemos em comunhão inconsciente com todos aqueles que pensam e sentem como nós sentimos. Então, ao que me parece, é um momento em que nós temos de trabalhar nossa espiritualidade. Nós precisamos trabalhar nossa espiritualidade. E por quê? Porque, do contrário, a gente fica na ciclotimia do senta, toma passe e ouve, e a gente não está fazendo o que tem de fazer. E o que é que a gente tem de fazer? O que é que a gente tem de fazer? Gente, a gente precisa se melhorar. Fora disso, não há saída. Fora disso, não há saída. Né? Então, o que aconteceu? No sábado, agora, eu fiz aniversário. Então, as minhas filhas, 62 anos, meu Deus, as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, elas, eu tenho 2 casadas, uma que ainda está comigo. Ela falou, pai, o que você quer que eu faça? Eu falei, olha, me faça um carê, como aqui nós temos, minha esposa é descendente de japonês. Então, eu quero que você faça um carê para mim. Eu quero, tal. Ela levantou e passou o dia atrás do carê, fazendo o carê para mim. E aí eu ainda inventei que eu queria batata doce no carê, ela foi lá e tal, e acabou fazendo gyozá também, aprendeu a fazer gyozá e tal. Bom, tá lá, tudo bem. Aí o que aconteceu? E a minha companheira também, atrás das outras coisas, porque o carê você faz, o carê é uma sopa, mas ela é acompanhada com lombo frito. E a minha esposa vai fazer o lombo. Bom, beleza, né? Ficaram já com água na boca? Quem não jantou ficou com água na boca. Aí, o que aconteceu? As meninas precisavam fazer um imposto de renda. E eu comprei um computador novo, que é esse que eu estou usando agora, que ele é excelente, assim, é uma ponta de uma coisa maravilhosa.
E e o outro computador que eu tenho aqui parou, e ela começou a usar o meu para fazer imposto de renda para as meninas, que lá. Fiquei bravo. Isso à noite, eu descobri que ela estava usando o computador, e eu não sabia que ela estava usando o computador, para fazer os acertos para as meninas e tudo mais. Fiquei bravíssimo, fiquei uma arara. Falei, não, esse computador é para eu dar aula, esse computador é para eu dar aula, para eu participar dos eventos que eu participo, eu não quero que... Não. Depois eu sentei na sala, pensei assim comigo, meu Deus, que babaca. Meu Deus, eu sou um babaca. Só que é o seguinte, eu me toquei na hora, eu fui à cozinha, eu duvido que você que é homem, você faça isso. Eu fui à cozinha e falei assim, Nara, eu sou um babaca. Me perdoa, eu sou um babaca. Vocês passaram o dia inteiro atrás de mim, e eu faço esse showzinho no final do dia, me perdoa, me deu até vontade de chorar, porque eu percebi que eu fui babaca demais. Babaca demais. Bom, enfim, pelo menos, a gente peça desculpa, pelo amor de Deus. Pelo E menos é mais isso. rápida a volta. Pelo menos é mais isso. rápida. Agora, a questão é eu ter álibis, pretextos, e nunca perceber que o problema sou eu. O problema sou eu. Ai, na verdade, a gente está conversando, né? Na minha casa só eu sou espírita. Eu tenho que fazer evangelho sozinho. Qual o problema? Qual é o problema? Se é você que tem de fazer sozinho, é porque você que é o mala. Não é sua família. Você que é o mala, você que precisa aprender. E aprender é ser gente dentro de casa. Não é ficar falando de Jesus, pelo amor de Deus. Vamos parar de falar de Jesus. Eu não aguento mais. Por isso que eu não fui por aí. Eu não aguento mais. O que precisa é a gente fazer alguma coisa. Fazer efetivamente alguma coisa. E esta coisa é a gente se melhorar, pelo amor de Deus. Porque nós estamos... O que nós estamos fazendo? Então, ou a gente assume esse compromisso, e agora não tem muito jeito, porque não dá para fazer teatro no centro. Não dá para fazer teatro no centro. Chega lá, dá uma de bonzinho, entendeu? Não dá. Não dá para fazer. Então, é o seguinte, ou você se envolve com alguma coisa que te faça ser uma pessoa realmente da paz, né? Ou você não vai oferecer mesmo essas coisas. Ontem, sábado, eu ofereci intolerância. Como é que uma pessoa do bem oferece intolerância? E o pior, no meu caso, é muito pior, porque o pessoal, graças a Deus, não me cobrou. Mas fala, quer dizer que no centro você fala, porque o pessoal cobra. Pô, você fala lá, você escreveu isso, não sei o quê, agora você vem e faz isso. Esse é o Então, teste. Esse é o teste. Porque você acha que já adquiriu, né, essa virtude, essa qualidade. Não, eu agora estou bem. Aí, então, vamos ver se está mesmo? E a sutileza a gente se perde. É no detalhe. O André Luiz, no nosso lar, né, lá no começo, ele diz que a gente não se perde no atacado, a gente se perde no varejo. Lógico, ninguém, né, guardadas as proporções, hoje em dia, nós que estamos tentando dar uma melhorada, não vai sair por aí dando tiro, matando o outro. Já passamos desse ponto. No entanto, o varejo está aí para nos pôr à prova todos os dias. Todos os dias. E se não estiver alerta, prestando atenção, a besta fera surge na intolerância, num egoísmo barato, né? E agora a gente ainda consegue se recuperar mais rápido. Já bate e já sai correndo atrás de resolver. O Chico tem uma trova que diz assim, Senhor, Deus de amor, socorre-me, que sou uma dupla assim, um sábio montando guarda, a fera que habita em mim.
né? Então, evidentemente que tinha a misericórdia no nosso caminho hoje, né? Mas sinceramente, o que eu penso é o seguinte: você recebe a notícia assim, ó, fulano pegou Covid. Isso é muito comum. Aí, primeira coisa que você diz, mas ele não se cuidou. Mas ele foi na festa na casa de fulano. Isso é misericórdia? Isso é misericórdia? Não é, né? Então, eu percebo que na nossa prática diária há muito o que fazer, porque nas nossas ações efetivas, naquilo que a gente diz, naquilo que a gente faz concreto, porque, sabe uma coisa? A prática não é ler livro. Isso não é a prática. Não é decorar versos, né? Não é aprofundar conhecimentos. Isso até faz parte da prática. Então, o que me parece que ocorre ultimamente é isso. Eu tenho uma tia que mora em Santos e tenho um tio que mora na Vila Prudente. Eu tenho um tio que mora em Santos e tenho uma tia que mora na Vila Prudente. Se eu fizer o caminho para Santos, eu não vou chegar na Vila Prudente. É isso. Não sei se me entende. É isso que a gente anda fazendo. É isso que a gente anda fazendo. A gente quer chegar em Santos fazendo caminho para a Vila Prudente. Quer dizer, o que efetivamente eu estou fazendo é o que eu sou. O que efetivamente eu estou fazendo é o que eu sou. E é isso que me define. E acabou. É o caminho que eu estou fazendo, é efetivo. Mas eu li. Né? Mas eu estou sofrendo. Eu li, eu estudei, mas eu estou sofrendo. Estou sofrendo por quê? Porque o meu sobrinho não me ouve. Eu falo para ele coisas importantes e ele não me ouve. Pô, mas espera aí. Não é você que tem compreensão? Não é você que acha que tem compreensão? Não, eu sou espírita. Eu estudo. Eu faço o curso do Evangelho. Então, eu sou uma pessoa mais compreensiva. Então, por que você está sofrendo? Quando você sofre, você não está compreendendo. E compreender é compreender. Não é sofrer. Sabe como é? Então, a questão me parece que é essa. Nós estamos fazendo um caminho concreto com as nossas ações e estamos imaginando, né? Às vezes você assiste uma palestra e aí você fala assim, aí o cara fala sobre Gandhi, por exemplo. Aí você pensa assim, nossa, que anseio de espiritualidade que eu estou nesse momento. Eu quero ser que nem o Gandhi, eu quero realizar, eu quero ser espiritual. Só que você tem, quando você vai à cozinha, foi o que aconteceu hoje comigo, você tem uma pilha de louça para lavar. Né? Não, mas eu quero ser espiritual. Então vai lavar a louça. Vai lá e lava a louça. É isso que você tem de fazer. O espiritual está aí. Não é você imaginar uma vida espiritual. E como diz o Emmanuel, diz isso, que no caminho da vida há que aprender com a própria vida. No caminho da vida há que aprender na própria vida. Não tem outra vida. Antônio Carlos, mas espera aí. Mas nós somos espíritos eternos. Que se dane essa vida que você tem hoje, você não vai ter mais. Simples assim. Então, não existe este lugar onde você vai ser espiritual. Que não seja aqui e agora. Sabe por quê? Porque só existe o aqui e o agora. É aqui agora que você está. Então, há muita confusão nessa história toda, né? Há muita confusão. Há muita confusão. E um pouco dessa confusão está em a gente não pensar na prática, não pensar o que é a prática. E a prática não é outra coisa senão o caminho que a gente está fazendo. O que a gente faz efetivamente. Isso nos define, isso é o que a gente é. Agora, uma grande parte de nós, imagina o seguinte: se imagina num outro lugar, se imagina sendo uma outra pessoa, e fica vivendo assim.
Mas você não é aquela pessoa. E você não está naquele lugar. Está aqui. Então, as coisas precisam acontecer aqui. E é por isso que eu dizia que é preciso se trabalhar. Fora isso, não há salvação. Se trabalhar é se conhecer. E se conhecer, se trabalhando, é o que o pessoal chama, que eu não gosto, mas o pessoal chama de reforma íntima. Entendeu? Que é uma coisa muito louca essa, porque, na verdade, a metáfora não é apropriada, porque nós não somos coisa. Nós somos aqueles que nomeiam as coisas. Nós somos aqueles que dizem o que as coisas são, mas nós não somos coisa. Portanto, que me desculpem, né, quem gosta da expressão, mas não se trata tanto de reformar. Você reforma a casa, e nós não somos casa. Se trata mais de nós nos desenvolvermos. Se trata mais de nós eduzirmos aquilo que a gente já é. Se trata mais de nós desenvolvermos as nossas potencialidades. Não é tanto corrigir. Que mané corrigir? Quando as pessoas pensam em reforma íntima, pensam em reencarnação e pensam que trata-se de reformar. Mas não é só isso. Você tem qualidades. E as qualidades desenvolvidas já basta. Meu Deus, mas para que serve essa lei de reencarnação? Se não para a gente assimilar o negativo das experiências e seguir. Né? Não é, a lei de reencarnação não serve para você pensar assim, para você dizer assim, fulano está mancando, porque ele usou a perna mal na outra vida. Espírita adora fazer isso. Fulano tem uma filha difícil, ele desencaminhou, deve ter desencaminhado a filha dele no passado. Para com isso. A lei de reencarnação não é para os outros, é para você. É para você se enquadrar. Você se enquadrar. E assimilar o negativo da existência, que não é negativo, né? Que é terapêutico. Então, há um longo caminho a percorrer. Mas obrigado, viu, Marlene? Você me deu a possibilidade de completar a minha fala, né? É amor e misericórdia. É amor e misericórdia. Sim, sim. Na prática. Na prática. Né? Porque assim, se você é paciente, se você, nas situações da vida, se você consegue ser paciente, se você consegue devolver para uma pessoa, por exemplo, que te faz que conta uma mentira a seu respeito, isso é pacificação. Isso é virtude. Isso é plantar paz. Isso é, né? Mas tem de ser assim, porque senão não rola. É no conflito, é na guerra. Exercício diário, treino diário, porque esta encarnação, como você falou, é o presente, o que nós temos é hoje, é isso que é o mundo real, porque o restante está no mundo das ideias. Bom, eu acho que daqui a pouco, quando eu desencarnar, eu vou para o nosso lar, eu vou para não sei para onde, quando é que eu vou reencarnar de novo? Então, fica assim, tudo no hipotético, e deixa de viver e fazer e construir a sua transformação e a transformação do mundo a partir do hoje. Isso é tomada de consciência. E essa transformação não vem como o pessoal costuma fazer. Você, olha, eu vou fazer uma prova amanhã, e aí eu já pedi para os espíritos me ajudarem. Já viu essa? Aí você pergunta assim, você estudou? Não deu tempo de estudar. Você quer o quê? Que os espíritos vão infundir um conhecimento? Você vai psicografar no trabalho? Você vai psicografar? Não existe isso, meu filho. Você tem de estudar. Se você estudar, os espíritos vão te ajudar. Então, está tudo errado. Nós estamos pensando errado no negócio. Mas tem que ler lá. Tem que ler lá. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Simples assim. Não adianta repetir e não fazer. Exatamente. Ou então, como a gente fazia em casa, o evangelho era feito como uma espécie de passe de mágica.
Então, é como se a gente lê o Evangelho vai resolver todos os problemas. Não, senhor. Quem vai resolver os problemas somos nós, né? O Evangelho ajuda, mas somos nós que temos de fazer as coisas acontecer. Se você não fizer acontecer, então você está defendendo que os espíritos não ajudam? Sim, eles ajudam, mas eu nunca vi, eu trabalhei em banco grande parte da vida. Nunca aconteceu do meu anjo da guarda fala assim, Antônio Carlos, hoje você fica deitadinho, dormindo, que eu vou me materializar e vou lá trabalhar para você. O seu anjo da guarda já te fez isso? O meu nunca fez. Por quê? Por que ele não fez? Porque é você que tem de fazer as coisas, meu. É você. Cada um na sua competência. Mas, no entanto, se tiver uma diferença no seu caixa e você tiver que achar aquela diferença antes de chegar o horário de você ir para a sua escola à noite, cansado, no esforço supremo, ele vai te encaminhar para você ir atrás da diferença e a diferença sair e você acertar o seu caixa para poder chegar na escola em tempo. Porque você está fazendo a sua parte, você é uma pessoa do bem, você está cumprindo com a sua obrigação nesta encarnação. Então, a ajuda, ela vem de outra forma, não é deixando de fazer aquilo que precisa e que é da sua alçada. Comprei um carro novo, zero, tirei o carro zero e fui trabalhar numa sexta-feira e estava com tudo pronto para viajar. Saí do banco, entrei no carro novo, zero bala, subindo o Morro do S, porque a gente conhece aqui, né? Vocês devem conhecer. Subindo o Morro do S, eu escutei um barulho estranho. E uma coisa que eu jamais faria na vida, eu fiz. Eu fui a um mecânico ali perto, que era marido de uma funcionária, amiga nossa do banco, e eu fui lá. Nunca faria isso. Por quê? Porque o carro zero você leva na concessionária. Mas eu não me deu, eu falei, não, eu vou viajar, eu quero ver. Cheguei lá, ele mandou eu esperar um pouquinho, era de noite já, ele ergueu meu carro, e aí tinha um delegado lá sendo atendido, e aí eles falaram assim, você tem alguém que quer te matar? Eu falei, não, como que alguém quer me matar? Falou, porque o seu freio está completamente solto aqui. Está tudo solto aqui. Aí o nosso mecânico, que é meu mecânico até hoje, falou assim, não, ninguém colocou, não tem torção na peça. Portanto, o que houve foi que na fabricação não apertaram. Mas eu ia morrer com toda a minha família, me bateu na cabeça isso, não sei por que eu fui, então a gente é ajudado. Tudo bem, eu não estou dizendo que a gente não é ajudado. Só que você não estudar e achar que os espíritos vão psicografar para você a resposta, aí não dá, né? Aí não dá. Então, a ajuda existe. Mas, então, há uma série de acomodações que a gente faz, que não estão de acordo com o que os espíritos ensinam. A gente adapta, a gente cria ideias que não têm nada a ver com o espiritismo e começa a viver em função disso. É uma situação complexa. Então, estudar também é necessário. Estudar sempre também é necessário, para a gente refazer as ideias, né? Mas tomar muito cuidado com essas armadilhas aí, porque existem muitas. Uma delas, por exemplo, é essa, de achar que entre o mundo material e o mundo espiritual existe uma separação. Que o mundo material está aqui, o espiritual está lá. Se isso fosse verdade, não havia comunicação, né? Não havia psicografia, não havia mediunidade de psicofonia, né? Na verdade, os mundos são interconectados e nós estamos na presença dos espíritos o tempo todo, como eles na nossa presença, e só não percebe. Mas nós estamos em relação. Platão, e eu fico por aqui, Platão diz o seguinte, que o pensar é um diálogo com nós mesmos.
Você já reparou isso, né? Quando você está conversando com você mesmo, você com você mesmo, em solilóquio, né? É um diálogo. Pensar é dialogar consigo mesmo. Agora eu pergunto, por que o pensamento é um diálogo, né? Que diabo que é isso, né? Como é que pode ser isso, né? Quer dizer, na verdade, nós estamos conversando o tempo todo com os espíritos que estão ao nosso lado. Às vezes a gente conversa com a gente mesmo, mas muitas vezes não. Aí o Kardec vai dizer assim, é estranho isso que estou falando, né? Mas eu não estou inventando, não. Está lá no Livro dos Espíritos. Kardec diz assim, mas como é que eu vou saber se eu estou bem acompanhado ou mal acompanhado? Diz, analise o teor dos pensamentos. O teor dos pensamentos vão dizer para você se você está acompanhado, se você está de boa com boa companhia ou não. Ponto final. Ponto final. Então, nós estamos sempre, sim, em diálogo com os seres invisíveis que nos circundam, porque nós estamos em mundos entrelaçados e nos relacionando o tempo todo. Tanto que o Kardec diz que nós somos muito mais influenciados do que a gente imagina, né, pelos espíritos. Está lá, anterior a essa explicação que ele dá dessa que você falou. Adoro isso, Mônica, adoro isso, porque as pessoas acham que estão guiando suas vidas, mas não têm noção de que nós somos tão infantis ainda que nós precisamos ser guiados. Então, muitas das vezes, nós somos direcionados, sim, por eles por causa da nossa infantilidade. Fazemos coisas que não são ainda convenientes. E para que isso não ocorra de uma maneira muito desordenada, eles vão cercando daqui e dali, ajustando o nosso próprio caminhar, para que a gente saia bem dessa situação toda, né? Ou destrambelha de vez aquele que vai para o outro lado. Já falei Mas demais. também, Boa noite para vocês. Boa noite, obrigado, viu? Vocês sabem que a gente tem uma boa noção, para a gente ter uma boa noção como é que é como é que os espíritos cuidam de nós, é estudar no Livro dos Espíritos a relação do nosso anjo da guarda conosco. Porque tem isso também, né? Ele não vai obrigar você a fazer nada, né? Então, é quando acontece aquela coisa, né? Aliás, acontecem muitas coisas, né? Acontecem muitas. Uma que é muito comum é aquela de você tá em casa, você está sozinho, aí, ou sozinha, e aí você pensa assim, poxa vida, né? Faz tempo que eu não vejo fulano que fez isso para mim. Aí o que você faz? Você dá a ficha inteira. Porque ele não merecia, eu não merecia aquilo, porque você dá a ficha inteira da pessoa. Por isso que eu não perdoo aquele miserável, aquela mulher e você dá toda a ficha da pessoa, às vezes, para aquele espírito que quer saber como é que você está se sentindo em relação a ela. Isso é muito comum, isso é muito comum. E não é isso que a gente faz. Você lembra do mal-querer, né? Faz tempo que você não lembra. Aí você lembra daquela pessoa. Aí você escreve um livro sobre aquela pessoa. Você fala o diabo daquela pessoa para você mesmo. Mas você está falando para você mesmo, né? Então, e há situações também que você diz para você mesmo o seguinte: meu Deus do céu, isso passou pela minha cabeça para eu não ir. E eu fui e me dei mal. Por que você não ouve? Por que você não ouviu? Né? Então, isso acontece demais também. Fulano, não vai. Fulano, não diga isso. Não fala isso para a pessoa. E você vai lá e pá, solta. Aí dá uma encrenca danada. Devia ter ficado quieto. Te ocorreu que ficasse quieto, mas você não deu atenção. Então, quer dizer, existe realmente um monitoramento, existe uma proteção, uma cautela em relação a nós, né? Mas nós sempre decidimos o que nós vamos fazer. A decisão é nossa, porque espírito nenhum vai decidir por você. Isso aí. E, então, só finalizando, né?
Nós vamos, então, resumindo, lembrando que temos lá, né, Kardec dizendo que reconhece-se o verdadeiro espírita, né, pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. E é isso que nós estamos vendo hoje. Esse comprometimento que nós temos que ter conosco mesmos, nessa busca desse autoconhecimento, né, da autodescoberta, da autotransformação que Joana de Ângeles sempre fala, que é por aí que a gente vai mesmo, que nós estamos aqui para isso, né, para esse reajuste, para esse aprendizado, para esse desenvolvimento do que a gente tem de bom, e é isso que a doutrina nos oferece. E fica claro para as pessoas que podem ter arrepiado o cabelo ali, quando você falou do Jesus, é entender que assim, que o que você falou de Jesus é não ficar nesse ponto de só ficar naquele pieguismo, naquele igrejismo de Jesus falou, mas assim, da boca para fora. É assim, o que o Evangelho segundo o Espiritismo resgata? É a mensagem verdadeira de Jesus. E o que Jesus explicou é exatamente tudo que nós falamos hoje. Jesus não falou nada de diferente. Jesus mostrou que nós temos que nos conhecer, que temos que desenvolver o que a gente tem de bom, tomar consciência do nosso erro e não voltar a fazer de novo, quando ele falou, vai, não peques mais. Então, é isso. Quando nós, assim, falarmos em Jesus, sim. Abraçarmos Jesus, sim. Mas com essa consciência, com essa clareza que a doutrina espírita nos dá, que por isso que a filosofia, que a ciência e o aspecto dessa parte que nos leva para a moral. Não é? Então, é muito especial essa oportunidade que nós estamos tendo nessa existência, né, de fazer o melhor. Que o que importa é, assim, como nós vamos sair dessa experiência que estamos tendo hoje. Chegamos de um jeito com o objetivo de sairmos muito melhor, de sairmos nos conhecendo mais, de sairmos vendo que nós somos capazes de fazer muitas coisas, tendo essa lucidez que a vontade, que o raciocínio nos leva. Por isso que Kardec falou, a fé raciocinada. Não é? Então, obrigada, que essa noite de hoje sirva para a gente realmente ver como nós temos que pensar, e Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que dá para todos nós essa oportunidade de fazer o melhor e de recomeçar a cada dia. Então, vamos acompanhando agora a Valéria, que vai fazer as vibrações por nós e o encerramento dessa conversa de hoje. Obrigada, Tarquínio. Próxima vez eu prometo que eu vou preparar um tempo mais extenso, né? Eu não medi o tempo e acabei achando que era pouco tempo, mas eu prometo que eu melhoro da próxima vez. Bom, então, eu faço uma fala maior. Já que você deu a deixa, já vou te mandar mensagem. Então, eu peço perdão aí, porque eu realmente não soube coordenar bem o tempo. Não, mas foi muito bom. Eu achei que as pessoas também pudessem participar mais, mas tudo bem, da próxima vez participam. Agradeço a Marlene também, porque, de certa maneira, ela cobriu um pouco esse espaço que ficou, né? Mas tranquilo, estou tranquilo, é a vida, é assim. Então, vamos lá. Então, Valéria, com você. Então, nós vamos novamente serenando os nossos corações, as nossas mentes, e vamos assim envolvendo o nosso planeta Terra em uma luz de muito amor, envolvendo num azulinho, pedindo para que essa luz envolva todos os lares, e que um rosa de muito amor possa envolver a todos, para que todos possam despertar para o amor, para a caridade. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, para que ele continue sendo o coração do mundo, a pátria do Evangelho, pedindo, Senhor, por todos os nossos governantes, para que tenham muita honestidade em suas ações. Vibremos pela implantação do Evangelho em todos os lares da terra, pela união de todos os casais, para que se amem, se respeitem. Vibremos, Senhor, por todos os jovens que trilhem no caminho do bem,
por todas as crianças abandonadas nas ruas, nos orfanatos e em seus próprios lares, para que todos, Senhor, tenham a oportunidade de crescer no caminho do bem, do Evangelho. Vamos vibrando por toda a velhice desamparada, que tenha seus corações fortalecidos em muito amor, em muita alegria. Vibremos por aqueles que se encontram com seus corações apertados, passando por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e principalmente por aqueles que já se encontram com suicídio em mente, vibrando para que esses irmãozinhos possam ser envoltos em muita luz, para que suas mentes possam ser fortalecidas em muito amor, para que uma mão amiga possa estar sempre estendida, auxiliando esses irmãozinhos. Vibremos por todos os hospitais, casas de saúde, por todo leito de dor e de sofrimento, que recebam o lenitivo necessário às suas dores. Vibremos por todos aqueles que estão perdendo seus lares, seus empregos, que portas se abram, que não falte o alimento material e espiritual de cada dia. Vibrando por todos os irmãozinhos que estão perdendo seus entes queridos, que possam estar sendo fortalecidos, seus corações envoltos em muito amor. Vibremos pelos espíritos que estão retornando à pátria espiritual, que possam ter muita aceitação de sua nova condição. Vibremos, Senhor, pela nossa casa, pelo self, vibrando muito a luz, vibrando por todos os seus trabalhadores, alunos, assistidos, que todos sejam envoltos em muita paz. E assim, Senhor, nós pedimos licença para vibrarmos por cada um de nós, pelos nossos lares, por nossos familiares, muita luz, muita paz e equilíbrio a todos. E assim, com os nossos corações cheios de gratidão por mais essa noite de aprendizado, nós depositamos aos pés do Senhor a prece dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E antes de nos despedir, eu